Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial, que Deus continue iluminando, dirigindo os seus passos e que a cada dia você tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo pela Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão e desta maneira seguir a palavra de Deus, seguir a santificação em Cristo Jesus, seguir as orientações de Deus pela revelação da sua palavra, que é sobre isso que nós vamos tratar um pouco hoje. Vamos tratar um pouco desse tema, santificação, verdade, palavra de Deus, neste mundo em que nós estamos vivendo, na sua complexidade. Nosso mundo está cada vez mais difícil de viver no sentido de que firmar verdades absolutas tem sido um conflito cada vez maior, porque uma grande parte da população não está mais aceitando verdades absolutas. Cada um quer ter a sua independência, a sua interpretação de vida, o seu jeito de ser. E é claro que quando nós falamos isso, nós temos que lembrar que todos devem ser respeitados nas suas escolhas, todos devem ser respeitados no seu direito de ter uma postura, uma decisão pessoal de vida. O problema é quando as pessoas querem impor a sua escolha pessoal como regra geral para todo mundo. E isto seja em qualquer instância, seja numa instância civil ou numa instância eclesiástica, porque Deus nos fez seres com livre arbítrio, nós somos livres para escolher aquilo que Deus está propondo para nós. Nós temos a liberdade de escolher o modelo de vida que queremos adotar. Agora, dentro da perspectiva de fé, dentro daquilo que nós acreditamos, pautado pela Bíblia, nós assumimos pessoalmente um modelo de vida pautado e interpretado por Jesus Cristo, segundo a revelação de Deus na Bíblia, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, desta maneira, nós vamos crescendo em conhecimento, buscando compreensão da vontade de Deus em nós, buscando sabedoria na direção do Espírito Santo, e como nós percebemos que a vontade de Deus, como diz a própria Bíblia, em Romanos capítulo 8, como é que ele fala ali dentro da expectativa que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 fala que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Depois, no capítulo 12 de Romanos, o texto vai dizer que nós temos que entregar os nossos corpos, a nossa maneira de ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o nosso culto racional, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é um conjunto de fatores que nos leva à prática do cristianismo. E como eu sempre falo, não existe cristão não praticante. Para ser um cristão, é necessário a prática da fé. O próprio Tiago, na Bíblia, ele registra isso. Fé sem obras é morta. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós acreditamos para ser cristãos. Temos algumas diferenças de interpretação? Temos, porque somos pessoas diferentes, interpretamos alguns detalhes diferentes dentro do cristianismo e é por isso que nós temos muitas igrejas, muitas denominações. Mas em todas elas nós temos a mesma base para ser cristãos. Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, nós temos a pessoa de Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé, o nosso Redentor, o Deus encarnado que se ofereceu em sacrifício vivo, perfeito diante de Deus. Nós temos a crença em Deus, o Pai, criador de todo o universo, criador de todas as coisas, e a triunidade de Pai, Filho e Espírito Santo, criando a todos nós a sua imagem e a sua semelhança.
Então, nós temos bases comuns que nos fazem cristãos, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional. É desta maneira que nós somos cristãos. Mas como identificar um cristão de fato? Porque existe uma diferença muito grande entre ser um religioso e ser um cristão. Religioso é aquele que está ligado a uma religião, a uma denominação, está mais ligado a dogmas do que à prática do cristianismo. Sempre aquele que é religioso, ele vai se voltar mais para a sua carnalidade. Então, as obras humanas sempre estarão em pautas na mente, no coração de alguém que é religioso. Né? Por quê? Porque as obras para eles passam a ser importantes no sentido de que eles precisam de uma postura, de uma expressão de obras para se mostrar como filhos de Deus, se mostrar como aceitos de Deus, se mostrar como alguém que Deus recebeu como filho. E, na verdade, dentro do cristianismo, nós temos que compreender que a nossa mudança, a nossa transformação, ela é natural. E ela tem que acontecer de dentro para fora, não é uma imposição de fora para dentro. Porque aquele que está apegado a dogmas, aquele que é legalista, religioso, ele está impondo este legalismo, ele está impondo a sua religião de fora para dentro. Agora, aquele que é cristão, ele compreende a vontade de Deus e pelo amor que ele sente a Deus, como a palavra diz, amando a Deus sobre todas as coisas, ele permite ser transformado na sua mente, no seu coração, e desta maneira a sua expressão de ser, o seu vocabulário, o seu vestuário, a sua postura, as suas amizades, o seu relacionamento social, os seus gostos vão mudando naturalmente. Eu não preciso forçar algo pela força da lei, pelo legalismo, para impor um dogma religioso, né? Ou muitas vezes até aquilo que é correto dentro da espiritualidade, mas se ele for imposto, ele simplesmente vai ser um legalismo, e se a pessoa não for transformada, quando ele não estiver mais ligado àquela denominação ou àquela religião, ele vai voltar a fazer tudo aquilo que ele gosta, aquilo que ele foi reprimido, aquilo que ele tinha a intenção de fazer. Em algum momento, ele vai se rebelar, ele vai se apostatar da fé, como se fala, e vai deixar aquela denominação, vai deixar aquela religião e vai voltar a fazer todas as coisas que ele gostava, tinha vontade de fazer. É diferente do cristão que foi transformado pela palavra e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque este, mesmo que ele tenha alguma dificuldade dentro da sua igreja, ele pode ter alguma desavença com algum irmão, alguma questão pessoal, alguma diferença com o pastor, ou com o líder religioso, ou com alguém de dentro da sua igreja, e ele pode até parar de ir na igreja por se sentir magoado, chateado, mas ele não vai abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que ele acredita, porque ele já foi transformado pelo Espírito Santo. Então, mesmo não estando em meio à igreja física, né, ali ao meio religioso, denominacional, mesmo assim, ele conserva os princípios e valores. Por quê? Porque o Espírito Santo já o transformou. E não é porque a pessoa teve uma dificuldade com uma outra pessoa dentro da igreja que ele participa, que ele vai deixar de amar a Deus. Ele vai continuar amando a Deus sobre todas as coisas. Então, a sua postura de vida, a sua experiência espiritual, o seu vínculo com Deus permanece o mesmo. É por isso que ele não deixa de ser o que é. Um cristão, ele passa a ser cristão, ele não está cristão. Um religioso,
ele é religioso, ele está religioso por algum tempo. E se ele não tomar cuidado, ele vai, em algum momento, deixar que a religiosidade aflore de uma maneira tão forte nele que ele mesmo vai se decepcionar, vai sair daquele meio eclesiástico, daquele meio religioso, vai deixar a igreja que ele participa e vai voltar à prática do que ele mesmo condenava anteriormente. Por quê? Porque ele não foi transformado por dentro. Certamente, hoje é muito comum que as pessoas observem essa experiência. Talvez você que está nos acompanhando conheça alguém que já passou por esse processo. Frequentava alguma igreja, participava de algum movimento religioso, alguma denominação, e era fanático, tinha as suas leis imperativas, tinha os seus dogmas, tinha as questões que ele não podia fazer de jeito nenhum, outras que não poderiam deixar de ser feitas, e de repente ele abandona tudo e se transforma em uma outra pessoa, né? Então, é aquela pessoa que não desenvolveu um cristianismo sadio, não desenvolveu um cristianismo puro. Como fala em Tito, capítulo 1, versículo 15, ali diz que todas as coisas são puras para os puros, porém, para os impuros e descrentes, nada é puro. Então, observe ali, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os que são puros. O que quer dizer isso? Tem alguém que seja puro de coração? Não. Jesus, ele fala nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A questão é quem é puro de coração? Puro de coração é aquele que se permite ser transformado pelo poder de Deus, pela palavra, pela verdade absoluta de Deus, pelo Espírito Santo, todos os dias. Aquele que olha para dentro de si, observa o que precisa ser transformado, o que precisa ser modificado, aquilo que ele precisa jogar fora de dentro de si, que está prejudicando a sua relação com o próximo, a sua comunhão com Deus e o amor que é devido a todas as pessoas. Então, quando uma pessoa tem a consciência de si mesmo e se permite ser transformado, ele vai se tornando, dentro da verdade de Deus, mais puro, com menos malícia, com menos maldade. E desta maneira ele vai sendo transformado naturalmente. Então, se ele deixar de participar de um grupo eclesiástico, de uma denominação, de uma igreja, ele pode deixar de frequentar ali fisicamente, mas a relação e a comunhão dele com Deus permanece. Então, ele vai continuar guardando os princípios, guardando os valores, frutificando os frutos do Espírito Santo na sua vida, porque são pelos frutos do Espírito Santo que nós conhecemos que uma pessoa está, de fato, em comunhão com Deus e sendo transformado a cada dia. É aquela pessoa que era dura e agora ele passa a ter uma relação social com mais amor. Era aquela pessoa que era impaciente, agora ele começa a ter mais paciência. Ela aquela pessoa que era rancorosa e agora ele começa a ser mais bondoso. É aquela pessoa que era impulsiva e agora ele mostra que tem um domínio próprio. Então, pelos frutos do Espírito, nós vamos compreendendo que Deus está atuando e aquela pessoa está sendo transformada pelo poder de Deus a cada dia. Em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículo 17, o texto ali diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É assim que diz o texto ali de João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse conceito, com esses dois conceitos, de santificação e também de verdade.
Primeiro, o que nós já estamos conversando aqui, esta expressão da verdade, né? Quando Jesus ele fala, na oração dele, ele pede para Deus o Pai, ele fala, ora pelos seus discípulos naquele momento, por todos aqueles que o acompanham, e ora também por nós hoje, porque ele fala na sua oração que ele também está orando por aqueles que não viram, mas também creem, então somos nós que não o vimos fisicamente, mas nós cremos e colocamos a palavra dele em prática. Então, ele ora também por nós em nossos dias. E ele fala: santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A pergunta de Pilatos para Jesus, o que é a verdade? Porque quando as pessoas começam a interpretar a vida de maneira pessoal, interpretar a vida independente de Deus, buscando os seus próprios gostos, buscando as suas próprias fantasias pessoais, buscando a sua liberdade totalmente e a sua independência de Deus, o ser humano ele passa a interpretar a palavra de Deus e a própria vida que Deus o deu, ele passa a interpretar de uma maneira diferente daquela que Deus está instruindo a fazer. A questão é que todas as vezes que qualquer pessoa, qualquer ser humano, todas as vezes que alguém faz alguma coisa diferente do que Deus está instruindo, ele sempre vai trazer prejuízos a si mesmo. É onde eu falo que as pessoas estão buscando liberdade, mas infelizmente as pessoas buscam liberdade para tomar veneno. E isso não é uma coisa inteligente e muito menos saudável. Ter liberdade para envenenar-se não é uma questão muito boa, não é uma opção boa, mas tem muitas pessoas fazendo isso. Tem muitas pessoas que, pela a sua postura de vida, ele está se envenenando a cada dia, a cada momento, e quando ele assume uma postura que traz prejuízos para a sua estrutura emocional, para a sua estrutura psicológica, para a sua estrutura psicossocial, para os seus relacionamentos sociais, construção de família na área conjugal, familiar, com a relação matrimonial, né? Então, quando nós observamos em todas as áreas, em todos os aspectos humanos, aonde o ser humano faz diferença de Deus, faz diferente daquilo que Deus ensina, ele está trazendo prejuízo para si mesmo. E como nós temos pessoas trazendo prejuízos para si mesmo? Como isso tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, como pessoas têm se tornado inimigas umas das outras por esta perspectiva de fazer diferente da instrução de Deus. Porque quando nós nos voltamos para a Bíblia, e é isto que nós temos que compreender como seres humanos, que Deus nos criou e ele teve o trabalho de fazer uma revelação de instrução de vida física e espiritual para que nós, dentro do projeto de Deus, possamos viver o melhor que ele tem preparado para cada um de nós. Agora, quando nós fazemos diferente e trazemos prejuízo para nós mesmos, daí muitas vezes esses prejuízos são irreparáveis. É claro que nós temos a compreensão que para Deus não há impossíveis, mas Deus ele se impossibilita dentro do livre-arbítrio que ele nos deu, porque ele não nos obriga a cumprir a sua vontade. Deus nos deu tanta liberdade que deu liberdade até de nós não aceitarmos a autoridade dele sobre nós, de tanta liberdade que ele nos deu. Mas ele nos alerta. Ele fala para nós assim, dentro da Bíblia, né? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Eu espero que vocês escolham a vida.
mas ele não obriga ninguém a escolher a vida. E, infelizmente, muitas pessoas estão escolhendo a morte. Então, quando Deus fala, e eu coloco diante de vocês a vida e a morte, através do quê? Através da sua palavra, das suas instruções, dos seus ensinos. Como ser um homem virtuoso, como ser uma mulher virtuosa, como encontrar um cônjuge que te respeite, que compartilhe a vida com você, que promova um para o outro alegria, felicidade, que construa uma vida conjugal de felicidade e também, se o casal decidir dessa maneira, a ter filhos e ampliar a sua família, partindo para um laço matrimonial, né, desta maneira, com filhos, né, também a palavra de Deus nos ensina como educar o filho, como educar a filha, o que deve ser transmitido para as crianças, o como deve ser ensinado desde da concepção, né, até o último dia de vida. Deus, ele nos ensina, ele nos instrui em cada momento, detalhe por detalhe, de como nós devemos agir para vivermos bem, para alcançarmos a felicidade que todos procuram. Agora, observe o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as bênçãos de Deus estão abertas, estão escancaradas para todas as pessoas. Nós nunca tivemos um tempo na história da humanidade onde as pessoas vivessem tão bem quanto hoje, tivesse a oportunidade de viver tão bem quanto hoje, com o mesmo conforto, né, com o conforto que nós temos hoje. É só você olhar para os seus antepassados, para o seu avô, a sua avó, os seus bisavós, né? Olhe um pouco para o seu antepassado, que não é uma história tão longe, e você vai perceber que o seu avô, o seu avó tinha uma vida mais simples, uma vida mais comum, uma vida com muito menos conforto. Hoje, por exemplo, principalmente na nossa região, o ar-condicionado se tornou algo comum e até um eletrodoméstico de essencial na maioria das casas, porque uma grande maioria das pessoas tem capacidade, tem poder aquisitivo para comprar o equipamento e para manter esse equipamento funcionando dentro do seu lar. Há pouco tempo atrás, ninguém tinha ar-condicionado. Eram pouquíssimas pessoas que tinham ar-condicionado, só aqueles que eram, de fato, mais abastados financeiramente. As pessoas não tinham televisão dentro de casa, né? Não tinham televisor, o equipamento, né? O televisor dentro de casa. Hoje, as pessoas têm telas de última geração, com telas smart, com acesso à internet. Nós temos um conforto e uma oferta de entretenimento que o mundo nunca teve em toda a sua história. Então, por que nós temos uma geração tão infeliz? Por que nós temos uma geração com tantas dificuldades? Por que nós temos uma geração tão insatisfeita? E por que tantos problemas psicológicos, psicoemocionais, psiquiátricos, psicossociais? Por que tantos problemas começam a surgir e cada vez se buscam mais classificações, porque já que não consegue resolver o problema, então vamos rotular. Porque muitos, né, dos problemas que estão sendo vividos nada mais é do que uma falta de educação, uma falta de postura social, uma falta de autoridade de controle paterno e materno, uma falta de estrutura familiar, uma falta de orientação espiritual. Né? Muito do que está se vivendo hoje e se classificando como problemas emocionais, ou problemas espirituais, ou problemas sociais, nada mais é do que o homem, o ser humano, né? O homem no sentido do ser humano,
trazendo para si mesmo prejuízos por não aceitar a orientação de Deus sobre a sua vida. E na sua rebelião, na tentativa de ser livre, ele se torna cada vez mais infeliz. Na sua tentativa de ter autonomia com relação à autoridade divina, ele despreza a autoridade divina, despreza as orientações de Deus e cada vez se torna mais infeliz. Na Bíblia, nós já temos esse fato registrado, o próprio Jesus fala a respeito disso. Em João, capítulo 8, versículo 45, olha o que o texto aqui diz. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Olha a maneira que Jesus está colocando aqui. Porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Jesus estava falando a verdade, orientando a verdade, mostrando a verdade, como ele continua mostrando nos dias de hoje. E as pessoas continuam não acreditando na verdade que ele está apresentando. Então, vão continuar tendo problemas, vão continuar sendo infelizes, vão continuar tendo insatisfação. A todo momento, as pessoas rejeitam a autoridade de Deus, rejeitam a verdade de Deus, então, desta maneira, vão trazer mais sofrimentos para si mesmo e para aqueles que convivem com ele também. É desta maneira que Deus está nos mostrando que a verdade apresentada pela sua palavra, pela Bíblia, é para que nós tenhamos paz, para que nós vivamos de fato num conforto emocional, num conforto espiritual, para que nós tenhamos satisfação, para que nós encontremos a verdadeira felicidade, que vai nos trazer calmaria, que vai nos trazer paz, que vai nos conduzir para o melhor que nós temos nesta vida. Mas as pessoas não querem a autoridade de Deus. As pessoas não querem a orientação espiritual. As pessoas não querem ser pautadas pela Bíblia. Então, né, elas têm o direito de fazer isso, têm a liberdade de fazer isso. Mas é o que eu falo, é aquele que está buscando liberdade para tomar veneno. E depois reclama porque este veneno está matando. Não adianta reclamar que o veneno está matando se sou eu que estou preparando o próprio cálice e estou ingerindo o cálice que eu preparei. Não adianta eu reclamar que eu estou tomando um cálice de veneno se esse cálice foi eu mesmo que preparei. E tendo a oportunidade de fazer diferente. É isto que as pessoas não estão aceitando hoje. Por quê? Porque elas não querem se adequar às ordenanças de Deus, às orientações de Deus, à postura de Deus. Pelo contrário, eles querem, muitas pessoas querem que Deus se adapte à sua maneira de ser. Tem pessoas que querem mudar a perspectiva de Deus, mudar a interpretação acerca de Deus e colocar na sua vida uma maneira de viver que Deus desaprova. E desta maneira, né, ele não vai conseguir alcançar a paz, não vai conseguir alcançar a felicidade, e a culpa não é de Deus. Deus já tinha avisado que se fizesse diferente, não iria ter um bom final. E é isto que nós temos que observar na palavra de Deus. É por isso também que quando nós olhamos aqui dentro da palavra de Deus, Jesus, a maneira que ele vai se apresentando, Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala o quê? Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é o modelo. Jesus é aquele que
apresenta a interpretação correta da palavra de Deus, sem anular a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é integralmente válida de Gênesis até Apocalipse. Jesus não anulou nada daquilo que é de Deus. Ele simplesmente apresenta uma interpretação correta, coerente e sistemática, que vai de Gênesis até Apocalipse, numa coerência de interpretação, fixando um evangelho eterno de restauração e de reconciliação do ser humano com Deus. O ser humano que no seu pecado se afastou de Deus, agora Jesus está propondo esta reconciliação, esta restauração, trazendo de volta esta perspectiva da estrutura da criação inicial, onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui em João 14, o versículo 6, é onde Jesus fala, respondendo, né, as pessoas que estavam com ele ali. O texto diz assim: respondeu-lhe Jesus, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é uma verdade que nós temos que observar com bastante cuidado. Porque quando nós falamos da coerência da palavra de Deus, olha aqui, Jesus fala em João 14, 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é a verdade, né? Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por ele, a Deus o Pai, se não for por Jesus. E dentro da coerência, quando nós falamos a respeito da interpretação sistemática da Bíblia, que ela é válida de Gênesis até Apocalipse, quando nós olhamos o texto, né, por exemplo, se nós pegarmos no Antigo Testamento, vamos fazer só uma análise de sistemática simples, só para que vocês compreendam aquilo que nós estamos estudando aqui. Quando nós temos o texto de Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós temos, olha o que diz aqui, Deuteronômio 6:4, nós temos o Shema Israel, né, que fala dentro da estrutura hebraica, né, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, né? Então, ele coloca aqui, olha, ouve Israel, ouve meu povo, ouve povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, o Senhor é o único Deus. Quando nós chegamos aqui em João 14, 6, Jesus ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Essa expressão do eu sou, ele é o Deus encarnado que habitou entre nós. Então, para se aproximar de Deus, eu tenho que ter a mediação, a intercessão de Jesus Cristo. Preciso do sacrifício de Jesus, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele fala, eu sou, né, como Deus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E aí, quando nós vamos ao texto, por exemplo, de 1 Timóteo, capítulo 2, olha o que diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, olha o que diz o texto. Porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate, né, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Então, olha o que diz o texto aqui de 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, aqui nós temos o texto de 1 Timóteo, concordando com o texto de João 14, que concorda com um texto de Deuteronômio, capítulo 6. Então, isso é uma coerência sistemática. Jesus, ele fez isso a todo momento. E a todo momento ele se apresenta desta forma, se colocando como aquele único caminho, a única verdade que revelada, né, revelando a palavra de Deus e revelada em si mesmo, nos conduz para a reconciliação com Deus o Pai e para a vida eterna. Então, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que sair dele, o que sair da orientação dele, vai ser o quê? Vai ser exatamente o oposto disso. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz o texto aqui de João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se uma pessoa sair deste caminho, ele vai andar por um caminho diferente, perdido, né? Que vai ser uma mentira e vai ser um caminho de morte. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos dizer então que se afastar de Jesus é um desvio de mentira e morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se afastar dele é um desvio de mentira que leva à morte. É isso que nós temos que compreender. É por isso que nós nos aproximamos de Jesus. É por isso que nós entendemos que em Jesus nós temos uma vida desde agora com mais qualidade, com maior interação, com maior tempo de qualidade, qualidade de saúde, qualidade de relações sociais, qualidade familiar, qualidade de estrutura pessoal muito superior àquele que não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, quando nós buscamos a Jesus com integridade e com fidelidade, nós compreendemos os benefícios que temos. Nós compreendemos em Jesus tudo aquilo que ele nos apresenta de melhor para que nós vivamos. Então, quando nós falamos de verdade, esta verdade tem que estar pautada na Bíblia, a verdade tem que estar pautada na palavra de Deus, a verdade tem que estar focada em Jesus Cristo, a verdade tem que ser firmada pelo Espírito Santo dentro da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, como única regra de fé e prática para todo cristão, para todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E é desta maneira que Deus se apresenta para nós de Gênesis até Apocalipse. Em Apocalipse, ele vai usar a expressão de duas letras gregas: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Né? E até o Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele tem um livro que ele colocou um título bastante interessante, usando esta expressão da escrita bíblica no seu original, porque daí ele coloca a primeira letra como sendo a primeira letra grega, a primeira letra hebraica, que é um Aleph, e a última letra grega, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, ele coloca a primeira letra hebraica e a última letra grega. Ao invés dele falar, eu sou o alfa e o ômega, ele fala Aleph e ômega. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph e ômega. Por quê? Porque a primeira letra que representa a palavra de Deus, o Aleph, representa a primeira escrita em hebraico e a última em grego, o ômega.
Mas o que o texto quer dizer, o que essa analogia quer dizer, é que Deus é único, completo, perfeito, integralmente de Gênesis a Apocalipse, do começo até o fim, desde a criação até toda a eternidade, onde passaremos com ele. Então, ele é o Alfa e o Ômega, a expressão de Apocalipse, a expressão do livro do Dr. Rodrigo, ele é o Aleph e o Ômega, o princípio e o fim que nós não teremos, porque em Deus nós temos eternidade, nós não temos fim, nós temos finalidade. A nossa finalidade vai ser estar junto de Deus. E junto de Deus nós não teremos fim, porque viveremos na eternidade, porque estamos ligados àquele que é eterno, que é Deus. E ali, quando nós estivermos neste lugar, aí sim nós estaremos numa situação incrível que a palavra de Deus nos revela em Apocalipse, né, capítulo 21, quando ele fala a respeito do novo céu e da nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, que é para onde nós estamos caminhando, tudo isso que nós estamos tratando aqui. Por que falar de verdade? Por que falar de santificação? E eu frisei tanto a respeito da verdade nesse tempo que nós estamos aqui, né? Por quê? Porque é a prática da verdade em Jesus Cristo que nós chamamos de santificação. O que é santificação? É você colocar a verdade de Cristo em prática na sua vida. Então, é desta maneira que nós temos que ver a nossa postura de santificação. Então, aquele que mentia, para de mentir. Aquele que fazia uso de bebidas alcoólicas, para de fazer. Aquele que fazia uso de drogas, para de usar. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que cometia adultério, de qualquer espécie de adultério, seja desde adulterar um documento ou adultério sexual, mas quando a pessoa reconhece os seus pecados, os seus erros e os abandona por amor a Deus, dentro da palavra de Deus, por compreender que a instrução de vida em Jesus Cristo, além de nos trazer o melhor para esta vida, ainda nos dá a garantia de ressurreição e de vida eterna, nós não temos por que negar a autoridade de Deus em nossa vida, mas temos que aceitar a autoridade de Deus na nossa vida em todos os aspectos daquilo que ele nos oferece. Então, se ele fala para você que você deve ter uma linguagem mais adequada, você deve ter. Se ele fala que você deve ter uma alimentação melhor e mais adequada, você deve ter. Se ele fala que você deve ter um vestuário ou uma escolha de amizade ou uma postura social em que você não vai fazer aquilo que ofende o caráter e a moral de Deus, então você vai fazer. Se é para você assumir a sua postura dentro daquilo que Deus te criou como homem e como mulher, você vai fazer. Então, se submeter à palavra de Deus em todos os aspectos. Isto é ser cristão. Agora, é claro que todos nós temos limitações, temos pecados, temos problemas, nunca seremos perfeitos porque somos corrompidos pelo pecado. O que nós estamos fazendo é lutando contra o pecado que habita em nós e, desta maneira, né, amando a Deus sobre todas as coisas. Nós lutamos contra o pecado porque queremos amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a nossa finalidade, né, o nosso fim, né, que a nossa finalidade é chegar aqui em Apocalipse 21, onde o texto fala assim, no versículo 3, ele diz assim:
No versículo 1, Apocalipse 21, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas que se passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. E aqui o texto que eu falei, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Este é o nosso objetivo. Nós temos que chegar aqui. Mas olha o que o texto diz aqui no versículo 8. Quem é que vai chegar e quem é que não vai chegar? Quem é que não vai alcançar? A palavra de Deus nos diz, Jesus nos fala, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que ter perseverança na palavra, temos que ter perseverança na nossa decisão de ser um cristão, de ser filho de Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo, de abandonar aquilo que nos prejudica e nos afasta de Deus. Nós precisamos ter uma postura de escolha da nossa vida, de escolher aquilo que realmente é a vontade de Deus, é a palavra, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Afinal de contas, quando nós falamos de pecado, nós sabemos que pecado é a transgressão da lei. Fazer aquilo que é diferente do que Deus orientou, ordenou, isto é pecado. E aquele que permanece na prática do pecado com a consciência que está ofendendo a Deus, ele não é apenas um pecador, ele se torna um iníquo, aquele que comete iniquidade. E quem comete iniquidade não entrará no reino de Deus. O que é a iniquidade? É o pecador que é consciente que Deus não aceita aquela postura, aquele jeito de ser, e ele continua fazendo, e esse, infelizmente, não estará na eternidade com Deus. Será destruído porque rejeitou a autoridade, rejeitou a palavra de Deus. Então, aqui em Apocalipse mesmo, 21, na continuação do texto, no versículo 8, olha o que diz o texto aqui. Quanto, porém, aos covardes, quem é covarde? É aquele que não aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é covarde porque não quer agradar a Deus, prefere agradar as pessoas, tem vergonha de ser cristão, tem vergonha de se posicionar contra a humanidade e o jeito que a humanidade vive. Né? Tem vergonha de se posicionar a favor daquilo que Jesus ensina. Então, quanto aos covardes, aos incrédulos, aquele que não acredita na palavra de Deus, aos abomináveis, aquele que pratica abominação, e a Bíblia nos apresenta vários tipos de abominações, desde abominações sexuais, né, de abominações na relação entre as pessoas, né, com relação à mentira, com relação à falsidade. Então, para o covarde, aquele que não acredita, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras. Idólatras são aqueles que colocam outros deuses, né, junto na categoria de Deus,
como nós vimos ali o texto de 1 Timóteo 2,5, que fala que há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se eu coloco um outro mediador, então isso é idolatria. Eu estou tirando Jesus da sua posição única como mediador e estou colocando mais um ali naquele lugar. Então, quanto aos impuros, os feiticeiros, os idólatras, feiticeiros, todos aqueles que fazem magia, aqueles que fazem necromancia, voltado ao espírito dos mortos, né? É este que ele coloca como feiticeiros. Porque a necromancia, o tratar com espíritos, é proibido dentro da expressão bíblica. Em Levítico, nós temos as leis que tratam a respeito disso, em que, para Deus, isso também faz parte das abominações, aqueles que trabalham com espíritos, supostamente espíritos de mortos ou espíritos malignos, estes são tratados como feiticeiros e não herdarão o reino de Deus, né? E a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, e a saber, esta será a segunda morte. Segunda morte, ou seja, morte, serão exterminados, não ficarão sofrendo eternamente, vão morrer, né? Vão morrer pela segunda vez. Serão exterminados, não terão mais existência. Então, quem é que ficará de fora? Vou ler de novo aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E entre eles também, é claro que aqui estão citados apenas alguns em Apocalipse, mas nós temos em outras partes da Bíblia outras citações de pessoas que também ficarão de fora porque não aceitam a verdade e a santificação de Deus em Cristo Jesus, dirigido pelo Espírito Santo dentro da Bíblia, a sua palavra como única regra de fé e prática. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, né, o versículo 19 em diante, fala a respeito das obras da carne. Então, quem pratica essas coisas e permanecem desta maneira, sendo contrário à palavra de Deus e rejeitando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, também não entrará no reino de Deus. O que são as obras da carne? Olha o que diz aqui, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, né, das quais vos declaro e já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quem pratica qualquer uma dessas coisas também não entram no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, não farão parte da nova Jerusalém celestial, não terão vida eterna. Então, o que ele coloca aqui, os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas quem é que vai herdar? Tem alguém merecedor? Aquele que é selado pelo Espírito Santo, que colocou a palavra de Deus em prática com integridade, com fidelidade, que recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida e agora, selado pelo Espírito Santo, oferecendo o seu melhor para Deus, tem os frutos do Espírito, que está aqui no mesmo texto de Gálatas 5, a partir do versículo 22. Então, todo cristão, ele tem que ter essa característica. O cristão verdadeiro e que busca santificação, não aquele que é religioso legalista,
Mas o cristão de fato, verdadeiro, né, que ama a Deus sobre todas as coisas e que reconheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, ele tem o selo do Espírito Santo para a salvação e pelo Espírito Santo ele tem os frutos do Espírito. E nos frutos do Espírito ele tem o quê? Tem aqui, ó, mas o fruto, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Fruto do Espírito não é para provocar inveja em ninguém. Todo cristão pode frutificar e deve frutificar todos esses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este sim herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque buscaram, mesmo nas suas imperfeições, buscaram integridade, buscaram oferecer o melhor para Deus e aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu quero fazer essa pergunta para você agora. Você quer aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida? Você quer conhecer mais de Deus? Quer fazer um estudo bíblico? Procure uma de nossas igrejas. Nós temos aqui em Dracena 2 igrejas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Rua Visconde do Rio Branco 771, e também no Jardim Brasilândia, na José de Anchieta, número 158, Padre José de Anchieta 158. Então, procure uma das nossas igrejas. Nós temos também nas cidades adjacentes, Panorama, Pauliceia, Santa Mercedes, Ouro Verde, Junqueirópolis, Pacaembu, né? Nós temos também sempre perto, em cada cidade perto de você, vai ter uma igreja adventista do sétimo dia. Se você quiser estudar a Bíblia através da nossa igreja, procure uma igreja adventista, você vai conhecer mais de Deus com verdade, com integridade, com fidelidade. Mas se você quer aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você faça esta oração comigo e depois, assim que possível, procure uma igreja que seja mais próxima de Cristo. Não procure a igreja que seja mais próxima de você. Procure a igreja que seja mais próxima de Cristo. Aquela igreja que tem a palavra da verdade e que oferece a santificação dentro da palavra de Deus e tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão reconhecendo a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e decidem neste momento buscar mais conhecimento da tua palavra para louvar o teu nome através de suas vidas. Que o teu Espírito Santo esteja alcançando, esteja cuidando, esteja falando com cada um e que eles tenham o teu amor e a tua paz. Que o Senhor derrame sobre eles as tuas bênçãos, que o teu Espírito Santo esteja tratando da mente, do coração e restaurando o que for necessário, que eles alcancem a tua palavra, a tua verdade e que o teu Espírito Santo os traga para conhecer mais de ti. Te agradeço pela vida de cada um deles e oro em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que se entregou por nós na cruz. Amém. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana e que permitam que o Espírito Santo te conduza para conhecer mais de Deus através da Bíblia e que você seja um cristão com integridade e fidelidade.
Deus abençoe. Boa semana a todos.